O meu livro já está prontinho, gente, esperando vocês no dia do evento, hein? Olha só, Prospere 2025, ele vai ser agora, dia 5 de julho, próximo sábado, ou seja, segunda, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 5 dias para chegar o dia do evento. E o Prospere, ele tem a ver com todas as prosperidades. Mas quais são essas prosperidades? Eu vou recordar para vocês aqui quais são elas, né? Nós temos prosperidade de relacionamentos, que é o assunto que nós vamos lidar hoje, nós vamos conversar sobre isso hoje. Nós temos a prosperidade financeira, que envolve toda a parte profissional também. Temos a prosperidade de saúde e nós temos também a prosperidade espiritual. E nesse próximo Prospere, o que foi que eu preparei? Eu preparei palestrantes e cada uma delas elas vão falar sobre um tipo de prosperidade, um dos ramos da prosperidade. Essas quatro principais, claro que elas têm vários bracinhos, né? Por exemplo, como eu citei, a prosperidade financeira, ela vai ali a parte do trabalho, como que você lida com a tua equipe, os teus colegas de trabalho, os teus clientes, como que você lida com o dinheiro, qual é o valor dos teus serviços, enfim. A prosperidade de relacionamento também, ela vai ter um braço que se conecta com a prosperidade financeira, que é justamente como que está o teu relacionamento com os clientes, contigo mesmo no trabalho, com teus colegas, o teu ambiente de trabalho, né? Então, assim, o relacionamento, por exemplo, a gente vai ter ali a parte de relacionamentos amorosos, com a família, com o teu animal de estimação, com as plantas, com a mãe, o pai, a família, ancestralidade, amigos, colegas, todo que é tipo de relacionamento. Mas o principal, gente, o principal é o relacionamento consigo. E para falar sobre essa questão do relacionamento consigo mesma, hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. Porque assim, não tem como você prosperar se você é dependente emocionalmente, não é? E o que eu vou fazer é o quê? Eu vou chamar a Amanda Medeiros, que ela vai ser justamente uma das palestrantes que vai estar lá no dia 5 de julho, no nosso evento, e ela vai falar sobre prosperidade de relacionamentos. Então, ela vai falar como que ela está prosperando nessa área dos relacionamentos e qual é a consciência que ela vai trazer para vocês. E hoje, principalmente com esse tema, né? Dependência emocional, porque realmente, se você é dependente emocionalmente da tua empresa, do teu local de trabalho atual, da tua família, do teu companheiro ou dos teus filhos, por exemplo, como que você vai prosperar, né? Então, eu vou chamar aqui a Amanda já. E aí, isso é um assunto que é muito importante a gente falar, né? Dependência emocional. Eu tava até ouvindo aqui um áudio anterior aquela dupla que a gente adora, do Paranormal Experience, né? E eles estavam falando dessa questão de culpa, quantas vezes a pessoa, né, justamente não prospera porque se sente culpada ou porque ela tá ainda nessa dependência emocional, né? Então, Amanda, vou te passar a bola. Gostaria que você se apresentasse assim, aquele pitch de vendas, né? 1 minuto para você se apresentar, dizer quem você é, onde que você está atualmente, o que é que você está fazendo aqui na Suíça e como que esse tema ele te toca e como que isso tem se trabalhado assim no teu interior. Obrigada, Elisa. Então, boa noite a todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Me apresentando um pouquinho, né? Então, como você falou, sou Amanda, sou pediatra integrativa, né? Então, a gente está aí nessa luta, como a gente fala, não nessa luta, né? Mas nessa questão, assim, de começar a ver a criança de uma forma mais integral, mais global, de uma forma com todos os seus bracinhos também. Nós, seres humanos, temos todos os bracinhos, né? O social, o financeiro, a parte da alimentação, do esporte, tudo. E a gente, como médico, a gente tem uma tendência a falar muito como da doença, né? E quanto mais a gente estuda o ser humano, mais a gente vê a importância de falar de saúde, né? E hoje é basicamente isso. E foi entendendo isso que é importante a gente falar de saúde, que é importante a gente, mãe, cuidar da gente primeiro, para depois ter os nossos filhos. É que hoje tem, né? Eu trabalho lindo com a Cris Grisório, que a gente fala sobre parentalidade consciente. Então, hoje é o meu foco. Mas, né? Não foi sempre assim.
Eu acho que é engraçado porque, assim, muita gente que me vê aqui nas redes sociais fala assim: Nossa, Amanda, como é que você dá conta? Tem filho pequeno, eu tenho o meu filhinho de 3 anos e eu tenho uma enteada também de 4 anos, né? E eu trabalho, né? Então o pessoal acha que. Não sei porque, às vezes, assim, eu faço live e o pessoal acha na ideia deles que eu não dou plantão. Eu dou plantão pra caramba, inclusive, né? Então, esses eventos, para fazer eventos, para participar de evento, tem que estar toda um malabarismo, né, para trocar plantão e tudo. E uma coisa assim que me tocou muito quando a gente estava fazendo como é que fala? O script, né, do evento, Uhum. não foi assim uma coisa, foi tipo assim, não sei se eu posso dizer que você foi ao caso, mas foi uma coisa foi acontecendo, né? A gente foi dividindo os temas e o último tinha ficado relacionamentos. E eu falei assim, olha, se cair o relacionamento para mim e eu não sou terapeuta, eu não sou especialista em relacionamentos, então se isso cair para mim, é para que eu possa dividir com as pessoas a minha experiência individual, sair um pouquinho desse local, Amanda, que tá ali ou num papel mais de mentora, ou mais de palestrante, tá? Ou de médica mesmo, tá falando, olha, você poderia fazer isso, olha, você já pensou? O que que você acha? E vim aqui dividir a minha experiência, né? Porque tem muita gente que fala assim, cara, você fala bem, cara, olha a tua desenvoltura, cara, você já foi dar palestra na Itália, na França, não sei aonde, como é que você fez isso, né? E para que eu pudesse fazer isso, eu tive que ter muita coragem de olhar para uma grande tendência à dependência emocional, né, que eu tenho ainda, né, porque os diagnósticos ou tudo não é uma coisa assim, ai, agora eu tô trabalhando a dependência emocional, agora eu sou independente. Não, é uma tendência. Então a gente sempre vai ter essa tendência e vai estar sempre fazendo isso. Um dia com o marido, outro dia com o chefe, outro dia com os filhos, outro dia com os pais, outro dia com os irmãos. A gente está sempre fazendo isso, né? Então, acho importante, assim, achei legal, assim, o tema, porque não, acho que para mim é um pouco desafiador, porque é mais assim, eu mesma e mostrando como que a gente pode juntas, uma dando a mão para a outra, se empoderar, mas de uma forma mais consciente, né? Não esse empoderamento feminino que é pregado hoje, que sai como trator nos homens, né? Que também não é bem por aí, né? Então, assim, o que eu gostaria de dividir hoje foi assim, quando eu já estava na Suíça, né? Então, na Suíça, eu venho, só para quem não me conhece, eu venho da região norte do Brasil e sempre quis ter uma boa especialização no Brasil. Então, depois fui para São Paulo, morei 5 anos em São Paulo e depois vim para a Suíça. Quando cheguei para a Suíça, como todo imigrante, recebendo muito não, 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 eu falei, tá, deve ser que não é para eu ser médica, deve ser que é um sinal, né? Aquelas do sinal, né? É um sinal para sair da medicina. E aí, nesse período, eu comecei a fazer terapia e foi aí que eu comecei. Então, a gente está falando de 2020, né? Eu comecei a fazer terapia e aí a psicóloga, né, lógico, como toda terapeuta, vai lá e dá aquela vasculhada na infância e tudo. Assim, olha, vamos olhar para cá. Você tem uma tendência de abusos, você tem uma tendência de codependência, né? O que é a codependência, para falar de uma forma assim, é, bem resumida? Isso é um tema assim que eu acho que a primeira vez que eu trago aqui nas redes sociais, mas inclusive já vou lançar aí para o universo, é uma coisa assim que eu até penso um dia fazer uma mesa redonda, porque mais a gente trabalha nisso dentro de nós, mais as coisinhas vão ficando nos lugares, né? Mas o que eu ia falar? Aí, quando eu comecei, o que é essa questão da codependência? Então, assim, tem vários arquétipos, né? Mas geralmente é mais fácil para quem é visual pensar que ela é uma mulher guerreira, que ela dá conta de tudo, que vai lá e faz acontecer, começa projeto e tudo. Mas chega no final do dia. Por exemplo, se eu vou dar o meu exemplo, eu tô sempre alegre com todo mundo, não sei o que lá, sempre sorrindo, sempre alto astral. Aí chega em casa. O maridão faz um comentário, você amofina. Você, tipo assim, você não tem mais vontade de nada, você não tem mais vontade de continuar, você, tipo, caramba, eu sou uma pessoa assim, né, tão alecrim dourado, né? Sou tão maravilhosa. Como é que eu não recebo aquela ajuda, aquele apoio que eu deveria receber, né? Porque eu sou aquela pessoa, né? A gente tem a tendência de achar que a gente sempre é muito melhor que os nossos companheiros, né? Acho que toda mulher, pelo que eu converso, né? Toda mulher tem isso assim, porque as mulheres hoje estão mais abertas por esse processo, verdade seja dita, estão mais abertas tanto para um processo de desenvolvimento espiritual, pessoal, de se conhecer. Então, você vê, a maioria dos terapeutas atendem mulheres, porque a mulher está aberta, a mulher não, assim, já de uma forma mesmo histórica, ela tem mais essa gana, né, essa vontade de se conhecer. Então, verdade seja, existe isso sim, verdade seja dita, né, da gente sentir às vezes diferença com os nossos companheiros,
Mas também existe um certo exagero, porque como a gente tem mais esse lado emocional mais preeminente na gente, a gente tem essa tendência, às vezes, de tipo assim, ah, tô muito superior que o companheiro, né? E aí vem uma crítica, vem uma coisa, a gente, tipo assim, cai de avalanche daquele altar que a gente colocou pra gente mesma, né? Então, quando você começa a olhar para isso, a gente vem aquela pergunta que para mim assim é o que mudou a minha vida. Por que que é importante, por que que a opinião do outro é tão importante? Por que que você está todo tempo precisando ser validada? E quando a gente entende isso, porque assim, ó, o que que vocês vão falar assim, Amanda, o que que isso tem a ver com dinheiro? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Vamos olhar assim, olha que para quem está escutando a gente agora, vai olhar o que tu faz no final de semana. Você no final de semana vai lá toda vez. Eu já fui assim, né? Toda vez ia lá no final de semana, vai pro shopping comprar uma brusinha, vai pro shopping comprar uma coisinha, não sei o que lá, todo final de semana. O que quer dizer isso? Aí você chega no guarda-roupa, parece uma centopeia, né? Nunca teve tanto, tipo assim, 100 pares de sapatos. Lembra uma amiga minha que uma vez ela teve que comprar um outro armário pros sapatos, porque o armário era tanto sapato que a gente teve que ir um armário só pros sapatos, né? Então, quando você tá nessa fase centopeia, quando você está fazendo a blusinha todo final de semana, muitas vezes pode ser uma certa carência, algo que não está sendo respondido. E aí você desconta isso nas compras, no consumo. Aí você vai falar para mim, como eu também, isso aqui são várias vertentes minhas, por isso que isso aqui eu me sinto muita vontade de falar, porque tudo eu já passei por tudo isso daí, não é? Eu sempre falo, não estou falando do Monte Limpo, estou falando da vida real mesmo, né? De cada dia. Outra coisa que aconteceu comigo, quando eu fui trabalhando essa coisa, né? Tipo assim, de não estar dependendo do outro, das minhas carências, do consumo exagerado, falei, então eu vou ficar um ano sem comprar roupa. Aí, mas a ferida tá lá, certo? Passei um ano sem comprar roupa. O que que eu fiz? Não, satisfeita, vamos se endividar, comprar um curso. Comprei mentoria, endividei até a 10ª geração, né? Então, porque é um desespero também, né? Parece que você tem que fazer curso, porque tem que sair louca fazendo todo. Aí compra um monte de curso, aí não termina, porque é tudo curso online, aí não tem gana para fazer o curso. Então, assim, o que eu fui vendo são padrões, né? Então, quando a gente vê que tem padrões, exemplo, tá sempre se endividando, tá sempre. Para quem está aí no Brasil, tá sempre aqui no SPC Serasa, para quem está aqui na Suíça, no Possuítes, tá sempre assim, tem um padrão que está se repetindo. A gente tem que hoje, né? Hoje não tem, não falta informação, porque hoje a gente está no século XXI, então a informação está aí. A questão é que às vezes a gente não está disposta a receber a informação, mas que ela existe, né? Então, se você não se permite olhar para isso, gente, você pode ganhar na loteria. Eu posso chegar e falar assim, amiga, você tá precisando de quanto? 10 mil, beleza. Tá aqui um cheque de 10 mil. Vai ter aquele band-aid. Passou uma semana, você vai estar endividada de novo. E eu gosto de, quando falar sobre esse assunto, uma coisa assim que para mim foi provado por A mais B, tipo assim, preto no branco, essa coisa de que não precisa mais de dinheiro. Você não precisa mais de dinheiro, porque você precisa mudar a mentalidade. Foi uma vez, eu era adolescente, mas assim, me marcou tanto que 20 anos depois eu ainda lembro disso. Uma vez o Globo Repórter fez uma reportagem com pessoas que ganharam ou Big Brother, ou ganharam a loteria, ou Big Brother loteria, ou tipo assim, ganhou, tipo assim, sei lá, uma herança muito milionária do dia pra noite. Pessoas que ficaram assim, que era pobre do dia pra noite, ficou milionária. Eu não vou lembrar a porcentagem, mas assim, era fácil, tipo assim, 70% das pessoas ou voltaram para o estado de pobreza inicial ou pioraram. Pioraram por quê? Porque aquele negócio cresceu. Tipo assim, tinha um cara que o repórter estava falando com ele, ele estava trocando pneu de caminhão, o parafuso do pneu do caminhão. Aí ele falou assim: como é que você agora tá pior do que você estava antes? Se você ganhou na loteria, né? Era um dos ganhadores da loteria. Ele falou assim, cara, nunca tive nada, né? Nunca, minha casa cai nos pedaços. Ganhei na loteria. Comprei um carro, tipo assim, comprei uma Ferrari. A Ferrari deu problema? Meu, ia lá e comprava outra Ferrari. Nunca trocava, não pagava o conserto. Eu ia lá e comprava outro carro. Então, assim, o que acontece? Passaram-se alguns anos, como ele foi fazendo dívidas, então ele estava pior do que ele estava antes da loteria, entende? Então, assim, por isso que eu acho assim tão lindo esse teu trabalho de falar de prosperidade, mas de uma outra prosperidade, né? Porque, tipo assim, se a gente não começa a olhar para dentro, a começar
a nos acolher, porque assim, o que acontece com quem tem tendência à dependência emocional? Tá sempre esperando uma validação de fora. E eu queria muito, para quem estiver aqui escutando, me fala se tá claro para vocês, que às vezes é um termo que vocês nunca escutaram. Para mim, como tem É. 5 anos que eu trabalho com mim mesma, é muito óbvio agora, né? Vou só Mas deixar digam, ativos os comentários. Eu desativei, que é para o pessoal te ver, porque os comentários ficam tudo assim na tua frente, sabe? pronto. Então, porque, tipo assim, às vezes se a pessoa for assim, Amanda, mas eu não entendi, explica melhor, né? Então, aproveite esse É. momentinho pra falar. Mas, assim, se você tá sempre esperando a validação de fora, exemplo, ai, porque, tipo assim, não faço live porque eu não tenho um local na minha casa, porque eu não tenho luz, não sei o que, ela sempre tá precisando de algo de fora, o problema sempre tá fora, e a gente nunca olha pra dentro, você nunca vai se autorresponsabilizar, e tipo, cara, você começa a se autorresponsabilizar, é tão engraçado, porque assim, é como, parece que tudo muda, tudo fica fácil, parece que, tipo assim, que nem você tava falando no começo, relacionamento, a gente tem uma tendência a olhar muito pro relacionamento com o companheiro, mas relacionamento com tudo, nos teus colegas de trabalho. Por exemplo, quando eu fui me empoderando, fui me preenchendo e tudo, eu comecei a ter coragem de falar do que eu faço, né, dessa parte da parentalidade, para as minhas colegas pediatras. Pediatras, porque no começo eu tinha muita vergonha, porque a gente vem de uma medicina muito tradicional. Como é que eu vou começar a falar agora para as colegas pediatras que têm a mesma formação que a gente precisa começar a dar mão para as mães, não sei o que lá, para falar, é, falar para as mães, eu tô ali na minha mega zona de conforto, porque elas estão precisando de ajuda e elas estão querendo ser ajudadas. Mas falar para os colegas, para os pares, como a gente fala, para mim eu tinha essa coisa, porque vem essa coisa, quem é codependente sempre fica preocupado com a opinião do outro. Então, eu falei assim, meu Deus, vão me julgar e vão achar agora que, tipo assim, eu tô querendo negar a medicina, que eu tô ficando muito. Mas isso eram julgamentos, auto-julgamentos. Geralmente, quem tem vergonha de fazer coisas aqui na rede social, assim, quando a pessoa, a não ser que a pessoa venha me perguntar a minha opinião, mas eu vejo muita gente falando assim, ai, dificuldade, isso, aquilo, gente, o maior julgamento vai vir de você, porque eu já fiz todos os testes que vocês podem imaginar. Já fiz live muito arrumada. Já, tipo assim, tomava banho, passava perfume, porque dizia, né, que tinha que ter a vibração, não sei o que lá, e tomava banho, fazia isso aqui. Hoje, por exemplo, estava ali na correria, deitei no sofá, falei, o melhor que eu posso fazer dessa live hoje é deitar no sofá um pouquinho hoje. Já fiz stories sem estar maquiada. E o que eu vejo assim, o que mudou para as pessoas mesmo foi a intenção que eu coloquei. Porque não teve momentos que eu estava movimentada para o ego e parecia que o negócio deu uma parada, que deu assim uma travada. E quando eu vim, sentia no meu coração que aquilo estava ardendo, que eu queria transmitir aquilo para as pessoas, independentemente se estava maquiada, não estava maquiada, se estava cheirosa, não estava cheirosa, o negócio fluiu, as pessoas, meu Deus, Amanda, parecia que você estava falando comigo, parecia que você tocou comigo. Então, assim, a gente vai se empoderando, a gente vai falando assim, cara, realmente a gente precisa. A embalagem, ela é importante. Eu não tô falando aqui que não é importante. Tipo assim, se eu tô arrumada, vocês vão ter mais prazer em me ver. E aí vocês vão me escutar, porque o olho vem primeiro do que o ouvido, né? De assim, você me vê primeiro antes de me escutar. Então, se a pessoa tá, assim, agradável, digamos assim, lógico que é mais fácil você me escutar. Se eu tô aqui toda descabelada, gente, a mulher não conseguiu nem pentear o cabelo, o que que ela tá querendo me ensinar, né? Mas, assim, são os bons sensos, equilíbrios, né? Porque às vezes a gente fica colocando tanto a opinião do outro na frente, e aí a gente não se permite nem fazer o nosso próprio trabalho, porque paralisa. Paralisa, fica paralisado em julgamento do outro, sendo que, na verdade, o julgamento maior é teu mesmo, mulher, pelo amor de Deus. Né? Quantas vezes o nosso julgamento é maior? E enfim, assim, então, voltando assim para essa questão da prosperidade, coisas que eu percebi em mim mesma, né? Por exemplo, em algum momento as coisas foram dando certo na Suíça. Exemplo, fui começando a ser chamada para dar palestra, a gente recebeu uma doação financeira que pôde nos permitir comprar uma casa. Então, coisas foram dando certo. E aí deu uma hora assim que deu uma empacada. Parecia que, tipo assim, antes disso, antes desse negócio da casa e tudo, parecia que tinha dado uma empacada. E eu fui falar com a minha psicóloga, eu falei, caramba, eu lembro que, por exemplo, o negócio do carro, da compra do carro, uma coisa super encruada também, parece que não dava certo, problema com o documento, não. Aí eu sei que a minha psicóloga também gosta um pouco assim, que nem a Elisa, né, dessas coisas de constelação e tal. Eu falei, ai, vamos dar uma olhada aqui, o que que tá por detrás disso. E aí você vê, né, inconscientemente, quando você começa a galgar alguns patamares na tua vida, se os teus irmãos ou pessoas muito próximas a vocês estão num nível financeiro
que é menor na sua cabeça, né? Porque tudo depende do referencial, né? Mas se na tua cabeça, meu, agora eu tô ganhando muito melhor que a minha própria família, automaticamente você começa a se boicotar, ou um irmão liga falando que tá precisando de dinheiro, ou alguém que adoece, não sei o que lá. E aí, quando a gente tá sempre preocupado com a opinião do outro, você vai querer ser a boazinha, você vai querer, ah, então tá bom, então eu vou deixar tudo aqui de lado e eu vou te ajudar, meu irmão, porque eu sou muito boazinha. Sendo que, na verdade, um cego não pode guiar o outro. O que quer dizer isso? Se você tá toda lascada, tá nadando para sobreviver, nadando para pagar suas contas, aí tu começa sempre a ajudar o outro, você já passou do princípio da ajuda, né? Que é você ter a condição de ajudar. Então, é muitas vezes melhor você começar a se estruturar com uma boa base, de estruturar com uma forma sólida. Ah, beleza, agora eu vou começar a plantar, que quer dizer o quê? Agora eu vou começar a investir, vou começar a ter essas plantinhas, vou começar a crescer. Agora eu posso dar mão para as pessoas que são queridas a mim. Eu acho que isso é muito importante dizer, porque assim, recentemente eu vivi uma situação assim, né? Tipo assim, uma pessoa muito próxima a mim, ai, tá difícil, não sei o que, a pessoa tem a mesma idade do que eu, ela sentou na mesma escola do que eu. Então, assim, tem momentos que também que é uma escolha da pessoa, que ela tá querendo passar por aquela situação, e a gente precisa ter também a sabedoria de respeitar o processo. Lógico que ninguém vai deixar morrer, não é isso. Mas acho que a gente tem que começar a ser um pouquinho mais maduro e falar, será que ajudar essa pessoa é realmente ajudar? Porque, como, né, lembrando o exemplo da lagarta, se você abre o casulo antes do tempo, a lagarta morre, ela não vira borboleta, porque ela não estava pronta. Tu quis só ajudar, tu viu que ela estava toda apertadinha, tu quis ajudar, foi lá abrir o casulo, mas ela não estava madura. Né? Então, assim, eu tô falando assim, tô dando vários exemplos, porque tudo isso está ligado à codependência, que é você estar sempre ajudando o outro. É fácil comprar um presente para amiga. Aniversário da amiga, meu Deus do céu, é fácil ir para a loja e comprar a coisa mais linda que tem na loja. Mas não se dá para você mesmo, por exemplo, né? Então, são várias nuances, várias variantes que fazem você também não prosperar, porque você está sempre pro outro, sempre na doação pro outro, mas não tá nesse local maduro, tipo assim, o que eu preciso, quais são os meus planos, como é que eu posso, é, como é que eu posso crescer nisso daqui? Será que eu preciso só ficar tapando buraco, só tá colocando band-aid, comprando um monte de coisa? Ou agora eu vou assumir a minha postura mulher madura e agora eu vou começar a ter um plano, que é a dificuldade da galera que nem eu também, né? Que é boa fogo de palha, né? Boa para começar projeto. Agora, sentar a bunda pra cadeira para fazer um plano, a gente não quer, né? Mas a vida adulta é isso, né? Mas isso é muito bom que tu tá trazendo, porque assim, eu vou trazer aqui algumas consciências com relação a isso, né? Porque nada mais do que a gente ter a síndrome da Salvadora, ter passado por esse fato, né? Que a síndrome da Salvadora é sempre isso. Quer ajudar o mundo, quer salvar o mundo, dar o melhor presente para os outros, mas quando é para dar para si, tem essa dificuldade, né? E isso foi uma das coisas que eu trabalhei muito no meu interior também, que eu fui quebrando isso. E hoje é tipo assim, até de dar limite para as pessoas também, porque uma pessoa que é codependente, ela vai ter muita dificuldade de impor limites às pessoas. E uma coisa que é muito interessante, por exemplo, né, que isso é muito sistêmico. Eu vivia sofrendo de acne, eu vivia com o rosto cheio de acne. Agora que eu comecei, agora não, né? Depois que eu comecei a aprender a impor limite para as pessoas, no local de trabalho, no relacionamento amoroso, dentro de casa, com a família, com os amigos, gente, sim, tipo, a minha pele tá muito melhor. E eu não, claro, tenho melhorado a alimentação, que contribui, aquela coisa toda, mas eu percebo que a partir do momento que eu respeito os meus limites e que eu imponho os meus limites para as pessoas também, o meu corpo ele melhora. Sabe? E nisso que tu tava falando, a gente aprende ali nas constelações familiares as leis da ajuda, justamente, né? As leis sistêmicas ali. Que é o quê? Primeiro você sobrevive, ou seja, você vai fazer as tuas coisas, vai pagar as tuas contas, né? Se alimentar, comprar a tua roupa ali quando tu precisa. Segundo, você vai realizar os seus sonhos. E só em terceiro, a pontinha da pirâmide seria ajudar o próximo quando ele estiver precisando e se você puder contribuir justamente. Aí, aonde que as pessoas estão errando ou que é a maior dificuldade delas de prosperarem,
Que seja no relacionamento, no financeiro, na saúde, na espiritualidade. É porque a pessoa não tem nem ali para base, aí já quer ir para cima. É tanto que no meu livro eu trago muito essa consciência das pessoas como design de interiores. Eu uso um termo ali lúdico, né, de falar de construção civil, de falar que a gente tem que olhar para essa base familiar, que a nossa base familiar quem que é? É o pai e a mãe. É o nosso primeiro modelo mental de prosperidade em relacionamento, né? E a gente sabe, na nossa raiz brasileira, mas para quem não conhece, a Europa também tem muito dessas questões, que é a base familiar ali, a questão do pai e mãe, tipo, era um terreno insólido, né? Um terreno cheio de, Conflituoso, né? de defeitos, com um rio que passa no meio. Então, assim, hoje que a gente cresceu, né? É sobre a gente olhar para essa base e reestruturar. É como se hoje na nossa vida a gente fosse chamar um engenheiro civil e pedisse para ele fazer uma análise de solo ali e ver como que a gente pudesse melhorar a base dessa casa, né? O que é que acontece é que a pessoa hoje ela vai pegar um terapeuta, uma pessoa como eu, por exemplo, para poder guiar ela e ver aonde é que tá ali esses desníveis, né? Essas falhas ali, que é para a gente ver como que a gente pode sustentar essa base familiar, né? E é muito interessante essa questão que tu fala da codependência emocional, porque às vezes a pessoa é codependente do patrão emocionalmente, do De quem? emprego, Não entendi. Do do patrão, sim. emprego, né? Eu tinha essa questão da codependência, mas eu não tinha nem noção, sabe? E vivi um relacionamento abusivo durante um ano. Nossa, quando terminou o relacionamento, eu ainda queria continuar com a pessoa. Porque o meu modelo mental que eu aprendi lá na infância com a minha mãe era tipo, sempre salva ele, né? Sempre salva o companheiro. A gente Acho que vai mulher, de uma forma salvar, né? geral, tem muito isso, né? Tipo assim, ai, mas a pessoa fuma. Não, mas tá tudo bem. Tipo assim, eu vou fazer ele parar, né? Vai dar certo, né? Não, gente, Só que sai dessa. não, gente, só que não. E hoje é muito interessante porque eu fui compartilhando algumas consciências hoje nos stories sobre a questão da brasileira que morreu lá no vulcão, né? Toda essa questão de ser vista, necessidade de ser vista, as pessoas se arriscarem para se sentir vivas. Isso também tem muito da codependência emocional, né? Porque muitas vezes quando a gente viaja, eu não sei tu, Amanda, mas eu já viajei muito e eu já viajei até sozinha, né? E era nessa fuga, sabe? De fugir disso. Só que eu não sabia naquela época que eu tava fugindo, buscando ajuda para curar essa codependência emocional. Isso veio depois, né? Que eu comecei a estudar, fazer terapias também, olhar para dentro de mim e aceitar que eu era uma pessoa codependente emocionalmente, por exemplo, né? E hoje eu não vou dizer que eu sou codependente, mas a ferida ela nunca cura, a ferida tá sempre ali, né? É tanto que eu tenho marcas no joelho de quando eu caí quando eu era criança. Então, é mais ou menos assim, né? Às vezes a gente pensa assim, tipo, eu vou largar a empresa que eu tô trabalhando agora e vou me virar a ser independente e tal. Só que a gente acaba tendo essa codependência em algum nível ali na empresa, porque tem aquela segurança, porque tem N outras razões, né? Mas eu percebo assim que quanto mais a gente trouxer essas questões da consciência e a gente olhar para isso e a gente perceber que a gente não precisa mais dessa situação ou de tal pessoa, né? A gente vai se liberando desses laços familiares também, porque muitas vezes é repetição de padrão, né? Sim, eu queria trazer, voltar também essa questão aqui que eu falei da família, que, por exemplo, né? Porque tem gente, a gente sabe quando a gente faz aqui live, né? Abre para 50 milhões de interpretações, né? Aí já tô aqui agora a gente vai desenvolvendo telepatia, né? Quando faz live. Telepaticamente, eu sei que vocês estão pensando assim: então meu irmão tá precisando de ajuda e eu não vou ajudar porque a Amanda falou da live que não pode ajudar. Não foi isso que eu falei, tá, gente? O que eu falei é que, tipo assim, do mesmo jeito que a gente fala para as mães, né? Põe a máscara primeiro em tu e depois pro menino, é a mesma coisa. Você não tem como você tá. Tipo, eu falo isso porque é a grande ferida
da brasileira que mora fora, né? Não sei se é a Nayara que tem uma família em Portugal, ela tem isso também, mas eu vejo, assim, conversando com as amigas, é a grande ferida. Tipo assim, tá aqui, parece que como a gente tá num local muito lindo, qualidade de vida muito alta, apesar que é ralado pra caramba, que o pessoal do Brasil não tem noção da ralação que é ser estrangeira, né? Não, amiga, a Mas gente é rica, é rica, o milionária. pessoal acha assim que é la vie en rose, né? Apesar que não é bem assim, tá, produção, como vocês pensam. Mas o que eu queria trazer é que, por exemplo, se eu dar pegar eu mesma como um exemplo, né? Por um momento, eu morava em apartamento. Não, eu morava no estúdio, no cubículo mesmo. Tu abre a porta, é cozinha, sala, jantar, A tudo junto, né? kitnet, né? Kitnet do Brasil, é. Morei na kitnet. Aí depois fui para apartamento. Aí houve esse momento da família e tal. Eu falei, cara, agora, tipo assim, por exemplo, meu irmão morava num apartamento que era meu. Aí eu falei assim, agora eu vou precisar do apartamento, vou vender. Então, por ele pode. Ele não foi o caso, mas ele poderia ter falado, então agora tá dando as costas pra mim, eu vou pra rua. Por exemplo. Não foi o caso, porque ele super entendeu. Mas, tipo assim, precisei desse dinheiro pra trazer pra cá, certo? E aí agora a gente tem uma casa. Só que o que acontece? Agora eu posso ajudar muito mais a minha família. Porque agora minha família não precisa pagar aluguel. Ou pagar aluguel, não precisa pagar hotel, não precisa pagar ninguém, porque agora eu tenho uma casa para receber minha própria família. Então, entendem quando eu tô querendo falar disso, é que, tipo assim, a gente precisa. Quando a gente vê que tá nessa loucura de dívida, aí tá todo endividado, o povo pede dinheiro, aí dá do mesmo jeito. Olha, linda. Ça va? Ah, já riu, já riu. Daqui a pouco eu vou ter que dar uma coisa aqui na Family. Aí o que que eu falar? Aí o que que eu falar? Aí, tipo assim, aí agora tem a casa, não sei o que lá. Então você tem até uma base sólida para receber a tua família. Só que precisa, se a gente nunca dar esse passinho para trás e pensar, será que realmente eu só tá fazendo transferência é essa ajuda? Né? No nosso caso, eu falei assim, não, a ajuda que eu posso dar é me concentrar aqui nas minhas coisas, aqui na Suíça, me estabelecer na Suíça, me estruturar na Suíça, até para poder receber a minha família aqui. Né? Então, por isso que eu falei dessa coisa, assim, que às vezes a gente fica muito, ou numa forma automática, ou numa forma muito assim, pobrecinho, não sei o que lá. Mas até se você pensar mesmo nessa pessoa que hoje você está considerando pobrecinha, você se dando bem, no sentido assim, você se consolidando bem, estruturando bem, você também está ajudando essa pessoa, porque você tem uma mão firme para dar para essa pessoa. Né? Você não está ali tremendo porque você tá sobrevivendo, né? E outra É. coisa que eu queria falar também, só para não esquecer, é que, tipo assim, essa questão do limite, gente, entenda, é todo dia, 24 horas por dia, para sempre. Aqui a gente tá falando de codependência, mas assim, isso é para todo mundo, mas quem tem essa tendência, às vezes tem a dificuldade maior de colocar limite. É todo dia. Então, o que aconteceu comigo semana passada, dando ré na frente da minha casa, uma coisa super simples, que, quebrei toda o para-choque, a parte de trás do meu carro. Tô toda ralada aqui porque caí 2 vezes da escada no mesmo lugar, no mesmo cotovelo. Tipo assim, eu sinto que a vida falou assim: mulher, pare, pelo amor de Deus, põe limite, entendeu? Que tem coisa que tá passando do limite. Então, assim, quando a gente fala de olhar no limite, não é no sentido assim: olha, gente, ontem eu era codependente, houve uma transformação na minha vida, agora eu sou independente emocional. Não, não existe. É uma tendência. Você tem que olhar para sempre, forever, entendeu? E aí você tem que ter essa humildade de falar assim: É porque o ah, codependente, se não me engano, ele está correlacionado com a ferida do abandono. Então, a pessoa, quando ela abandono e e rejeição, porque rejeição, isso que eu falar, é o muita rejeição abandono e a também. rejeição, eles estão bem casados ali, né? Então, assim, tipo, Sim. por exemplo, eu tinha, né, 90%, quase que 100% da população mundial tem a questão da ferida da rejeição. Isso, assim, já tem até estudo sobre isso. É impossível você pegar uma pessoa que ela não tenha a ferida da rejeição. É praticamente possível, porque todo mundo, em um determinado momento, que seja da gestação, né, já nasce ali dentro da barriga da mãe, teve essa questão de se sentir rejeitado. Ou a mãe ficou com medo quando viu ali que, né, tava grávida e pensou instantaneamente, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E já foi querendo rejeitar o bebê de alguma forma. Ou até mesmo ao longo da vida, né? Então, por exemplo, a pessoa que ela é codependente emocionalmente, ela tem que olhar para essas duas feridas. Por quê? Se ela é codependente, ela vai sempre querer tá agradando os outros, que é para ela não ser abandonada ou ela não ser
rejeitada. Já é diferente da ferida da traição, que a ferida da traição é a pessoa que quer controlar tudo, quer controlar todos os passos que a pessoa tem, né? E isso é muito louco, porque, tipo assim, quando você faz os testes emocionais para você identificar todas essas feridas, é desafiador, né? Quando eu li o livro das 5 feridas emocionais, nossa, eu via todo mundo, eu me via no livro, eu via os relacionamentos que eu tive, minha família, minhas melhores amigas. E assim, tipo, eu nem terminei o livro ainda, só pra ter ideia, porque ele, pra mim, ele foi muito denso. E depois nessa parte do autoconhecimento, eu vi que eu tinha pelo menos ali 4 feridas. Três das 4, elas estão ali praticamente similares. Então a gente flutua nelas todos os dias, sabe? É incrível como a gente flutua realmente. Basta às vezes você tá um pouco assim para baixo, alguém vai te tratar de uma determinada maneira, isso vai ativar aquele gatilho dentro de você de uma ferida de rejeição ou de abandono. E aí você fica sempre ali lutando para agradar o outro. A partir do momento que você olha para essas feridas, vê que você aceita também que você tem essa codependência emocional e você começa a ver maneiras de curar isso, você começa a não ser mais tão dependente emocionalmente, assim. Você começa a aceitar que tá. Pessoas vão, pessoas vêm e que tá tudo bem. E a gente vai sofrer, se separa, né? Se você se separar de alguém, que seja amizade, trabalho, relacionamento amoroso, você vai ter aquele momento que eu acho que é normal, aquele luto, né? Ali daquela separação. Mas logo em seguida você vai ver que um novo mundo vai se abrir para você com novas possibilidades, né? Sim, explicando assim de uma outra forma, isso que você falou, né? De um lado mais assim, é, do ponto de vista do trauma, né? A gente fala muito assim que uma experiência, ela fica no corpo. E assim, para as mães, eu já vou falar, gente, não tem como criar filho sem trauma. A gente precisa deixar isso muito claro, porque assim, não depende da gente, depende da interpretação do filho. Exemplo, você falou da ferida do abandono, né? Então, vamos supor uma mãe que tá só pensando no trabalho, que passa o dia pensando no trabalho, a criança se sentiu abandonada, certo? Porque fisicamente não está em contato com a mãe. Mesmo uma mãe que está em casa, que é dona de casa, que está ali o tempo todo, algum momento ela vai ter que lavar uma roupa, vai ter que fazer sei o quê, a criança também pode se sentir abandonada, porque teve um momento que ela queria atenção e a mãe não olhou. Então a gente precisa muito deixar isso claro, que isso assim não depende da gente. A gente pode colocar atenção e minimizar isso, mas a gente não pode evitar 100%, porque chega um momento que depende da interpretação do outro, tá? Então só para deixar bem claro. É. Outra coisa é que fica assim no corpo, né? A gente fala, se fica, as tuas células, elas têm essa capacidade de memória. Então, por exemplo, vamos pegar aqui mulheres, que na maioria de nós somos mulheres, que o dia foi lá falando da ferida da rejeição, por exemplo. Ai, papai, eu fiz aqui, olha isso daqui. Papai, tirei boa nota. É, minha filha, não fez mais que obrigação. Você já se sentiu rejeitado. Isso tá guardado no teu corpo. Então, tu vai ter tendência a atrair relacionamentos que te coloquem nesse local de rejeição, por quê? Porque é o conhecido, né? Então a gente sempre, por isso que Freud falava tanto nessa coisa do pai e da mãe, por quê? Por que que a gente vai procurar o pai? Porque é o conhecido, é a referência que você teve, né? Então por isso que hoje a gente pode fazer o trabalho, em vez de colocando consciência na nossa relação com a gente mesmo, para ter relações mais saudáveis na nossa vida. Mas assim, e aí, como você está sempre esperando de fora e você nunca teve você não, por algum motivo, você não teve, a tua expectativa não foi suprida na infância, você continua com essa carência hoje, né? Então, hoje o trabalho que a gente tem que fazer é se automaternar. É você pegar toda essa meleca toda, toda essa carência que tu sente falta e hoje dá para você mesma. Hoje a gente tem muita ferramenta que a gente pode fazer isso, né? A gente vai falar mais disso, lógico, no sábado, né? Porque, É. não, gente, aqui assim, ó, sendo muito sincero, do fundo do meu coração, não tem como. Olha, eu sei que o povo, assim, infelizmente, assim, aproveita, né, da inocência, ou sei lá o quê, das pessoas, e olha, gente, eu vou te falar isso, faça isso. Cara, quando você tá num patamar de carência muito grande, você fica paralisada, você não tem energia para fazer as coisas, então não tem como ficar vendendo receita de bolo. Porque assim, às vezes eu falo assim, meu, eu sei tanto o que fazer, mas eu não faço. Entendeu? E foi fazendo terapias, e foi fazendo, né, workshops, fazendo movimentos que eu falei assim, ah!
agora podemos olhar para isso, agora podemos entender, entendeu? Então, assim, É. porque saber o que tem que fazer, todo mundo sabe, né? Não E é pode só a falar que é gente. falta de saber o que fazer, né? É, é só a gente atravessando isso também, né? Porque eu sempre digo para as pessoas assim, tipo, se há 5 anos atrás você me dissesse que eu ia me tornar terapeuta, que eu ia estar fazendo live, que eu ia estar organizando evento para ajudar as pessoas a saírem daquele lugar justamente de codependência emocional, de vício financeiro, vício de comida, vício de comprar roupa, de algo. Porque, gente, eu tinha todos esses vícios praticamente. Era vício em comida, era vício em comprar roupinha barata da feira, né? As brusinhas de R$ 5 e viagens baratas, era tudo assim. E vício em bebida, porque todo final de semana eu tinha que beber, não sabia sair sem a necessidade de beber. Então, assim, depois que eu olhei pra tudo isso, eu disse, gente, realmente, eu tenho vício, eu tenho codependência emocional, e essa criança carente que queria ter recebido de tal maneira dos pais e não recebeu, e tá aí até hoje uma criança num corpo de adulta, né? Porque eu me lembro quando eu fiz 30 anos de idade que eu não me sentia. E eu dizia, cara, mas eu sou mulher. Mas como é isso? Tipo, cadê o manual pra ser mulher? Tá aqui, ó. Enquanto tu te torna mãe, que tu fala, meu Deus, agora tem um serzinho que depende de mim, eu faço compra, só tô dando conta nem de mim mesma, eu tenho que cuidar do menino agora. Pois é, gente. A gente vai trabalhar mesmo esse workshop que a gente vai fazer no sábado. Ele é pra trabalhar, não é só palestrinha, não é só blá blá blá. O intuito é realmente que você possa sair dali para um novo patamar, para que você possa estar num novo nível de consciência e continuar avançando, né? Porque é aquilo que eu já falei nas outras lives. São as 4 principais áreas, né? Relacionamento, financeiro, espiritualidade e saúde. Mas aqui, se você está na codependência emocional, ela vai atingir aonde? A prosperidade de saúde. Atingiu a prosperidade de saúde, vai atingir a financeira. E se atinge a de saúde, vai atingir a espiritualidade. Porque a primeira pessoa que a gente vai culpar é quem? A Deus. Ah, é porque Deus não existe, porque Deus me abandonou. Será que Deus existe mesmo? Começar a duvidar disso, né? Começar a ter falta de fé. É tanto que eu fiz um atendimento esses dias para uma pessoa e o que veio para ela foi o quê? Trabalha a tua fé. Porque a pessoa estava na depressão e com falta de fé. Claro, se você não tem fé, vai Sim. atingir a depressão. E isso atinge essa parte da esfera da prosperidade. Porque para você prosperar, você, que é o principal pilar, tem que estar de pé, E assim, né? não é o foco da nossa live hoje, mas assim, toda a forma, todo o. Isso é uma coisa que eu gostaria de trazer um pouquinho mais no sábado, mas assim, toda a nossa cotidiano, a nossa forma de viver hoje, leva a um sentimento de escassez e adoece a gente. Porque tá falando assim, você precisa, para você ser feliz, você precisa comprar isso. Né? E aí te tá nessa máquina louca de consumo louco. E aí você precisa trabalhar mais e tudo, e não sei o que, cada vez trabalhar mais, aí você vai comer mais industrializado, você vai comer mais industrializado, você vai descer mais, você tem que tomar mais remédio, com todos os efeitos colaterais, com todas as toxicidades. E a gente precisa falar disso. Eu nunca me senti tão rica estando aqui na zona rural, gente. Eu acho, assim, você falou esse negócio da festa, eu jamais ia achar que se você falasse pra Amanda, de, tipo assim, a minha mãe, ela falava assim, minha filha, se você não fosse médica, você seria promotor. Ou bichinha pra gostar de festa. Eu passei a minha faculdade toda ouvindo isso. Não sei se a minha mãe tá aqui até, né, mãe? Se estiver ouvindo aí, ó, um beijão. É, mas assim, se você me falasse nessa época da Amanda Promoter que eu ia deixar de passar os finais de semana para ir para festa, para ir para um evento de prosperidade, de autoconhecimento, eu falei, jamais, jamais, Mas entendeu? eu Deixar de também, meu dançar. apelido era Rainha da Balada, meu amor. Conheci todos os Então, grupos, os ingleses, o povo que fala espanhol, o povo que fala francês. Era assim, ó, era Lausanne, Genebra, qualquer país. Eu lembro que até uma vez, uma viagem que eu fui, olha. A última viagem que eu fiz sozinha, né, antes de conhecer o Arthur, foi pra Tailândia. Até lá, gente, até lá, fiz amizade, assim. Gente, nossa, eu conheci gente de Israel, assim, dada mesmo, né, bem. Aí, quando eu voltei, que eu comecei ali o pancadão de estudar, de praticar a terapia mesmo a fundo, pronto, não supriu essa carência de buscar fora validações. Hoje eu já não justamente isso. preciso mais. Hoje, pra mim, é
ter tempo de qualidade com pessoas que querem estar comigo, que querem receber da minha energia, sem julgamento, que querem realmente, sabe, tá aqui recebendo todas essas informações que a gente tá aqui dando, né? Que aqui já estamos em 47 minutos de live praticamente. Isso aqui é praticamente uma sessão de terapia, porque foram graças a lives assim que eu também comecei a me questionar no passado e a buscar ajuda, a buscar entendimento, né? Sim. E, Amandinha, só para não tomar mais o teu tempo, como você tem curado essa questão da codependência? Fala assim, tipo, três chaves ou três coisas que você fez que tem te ajudado muito a sanar essa questão da codependência emocional. Não é nem curar, é Sim. sanar mesmo. Olha, tenho algumas práticas mentais que eu faço que para mim me ajudam, né? Por exemplo, tem uma que eu aprendi até com uma mentora, que é a Manhã Pinheiro. Você coloca o pé no chão e fala assim, você tá. Às vezes, quando você tá no conflito com outra pessoa, parece que, tipo assim, é muito grande. Ó, você tá passando por uma situação muito difícil, exemplo, uma pessoa que acabou de divorciar, por exemplo. Porque eu passei por divórcio, né? Parece que vai morrer. Parece assim, é muito difícil. Então, assim, hoje eu tenho alguma. Na época eu não tinha essas técnicas que eu tenho hoje, né? Mas, tipo assim, colocar o pé no chão. Pra quem tem, a gente tá aqui na zona rural, colocar o pé na areia é melhor ainda. Tá segura. Hoje, uma parte de terapia pra mim é estar aqui cuidando das minhas plantinhas. Tem sido uma coisa terapêutica pra mim, porque o contato com a natureza é uma coisa, assim, muito terapêutica também. E também, assim, sempre, tipo assim, a todo momento, a 24 horas, tipo assim, todo minuto, tentar fazer essa coisa assim de bolha, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu tenho essa coisa às vezes assim de, tipo assim, de responder na lata, né? Quando você tá ali, tá no processo de raiva e tal, que quando você perdeu as estribeiras. Então, eu tenho tentado, assim, tipo, escutar mais. Tipo assim, isso quer dizer, isso é uma fala que é mais da pessoa ou é uma fala que é mais relacionada a mim? Porque muitas vezes a pessoa também, quando, por exemplo, eu tô falando isso aqui, ele tem a tendência quando dependência emocional fica muito assim, amofinada, quando a gente fala no Nordeste, né, por conta da crítica, né? Então a pessoa vem com muita crítica, muito isso. Tenta criar essa ideia de bolha, tipo assim, calma, mas é isso, tipo assim, isso realmente está relacionado a mim? Ou ela que tá mal amada, que tá com problema na vida dela, porque muitas vezes, na maioria das vezes, quando a pessoa vem muito na energia da disputa, da briga, tá falando muito dela também, de conflitos internos da pessoa. Só que a gente, se você nunca estudou desenvolvimento humano, se você nunca estudou a psique humana, você não sabe, né? Eu não sabia disso. Então a pessoa tava ali na padaria e brigava comigo. Ei, não, você que furou a fila, não sei o que lá, eu tô aqui na minha, né? Eu queria ter razão, né? Acho que uma coisa assim, resumindo a terceira dica seria um, demitir, tirar essa necessidade de ter razão, que às vezes a gente tem, e outra, criar essa bolha no sentido assim, eu sou a responsável pelas minhas emoções, sou eu a responsável pelas minhas emoções, porque a coisa mais sagrada, a coisa assim, tipo assim, Amanda, qualquer coisa que tem mais valor na sua vida é a minha paz. Então, se você briga com uma pessoa, você tá dando o que é de mais valioso, que a tua paz tá dando para essa pessoa. Entendeu? Então, isso é um trabalho todo dia, 24 horas por dia. Óbvio que várias vezes eu não consigo manter nesse tablô, né? Mas é sempre você tentar se olhar. Agora que a minha equipe técnica chegou, né, filho? Cadê ele? Sim. Vem cá, dá boa Tua noite pro equipe pessoal. técnica. Fala assim. Olha o menino É a equipe mais de lindo que apoio, eu já né? vi. Ei, tu faz social media, tu faz o quê? Hein? Deixa eu ver ali, deixa eu ver uma tempo aqui. Hein, Janta? Tu falou aí pra tia Lisa. Mas isso também, gente, eu vou frisar aqui, né? Porque assim, tem muitos dias Assim que a não, minha gente filha. tá Tem que super de escutar. bem, aí baixou o astral ali, desalinhou o chakra, aí a gente, né, vai pra realidade ali, realmente. Porque já aconteceu comigo de eu estar muito bem mesmo, assim, e do nada vem aquela pessoa na rua e te pega ali no choque e tu reage instantaneamente, né? Mas assim, para vocês não se sentirem culpados, porque assim,
vai ter esses momentos de tipo, acontece aqui em casa, eu também moro na zona rural, como diz a Amanda, né? Às vezes, quando eu vou pegar uma ruazinha aqui, a gente não tem a visão se tem o carro vindo, né? No outro sentido. E a mão não é via dupla, é só passa um carro. Então, assim, eu já fui pega de surpresa ali. Aí, do nada, a pessoa me insulta e eu já tenho vontade ali de insultar a pessoa depois. Aí eu toda vez que eu me pego nessa reação, assim, que é instantânea, depois eu fico abençoando a pessoa, pedindo perdão pra pessoa na minha cabeça, porque as pessoas, elas podem, aos outros eu dou o direito de serem como eles são. A mim, sempre ser a melhor versão, né? Para que a gente não fique se sentindo culpado também de ser reativo com algumas pessoas, mas depois a gente observar por que que a gente está sendo reativo também, né? Porque a gente não é porque é ser humano que a gente tem que sair por aí atacando as pessoas também. Eu vou só Bom, falar com relação a gente, isso, Elisa. Tipo é, assim, quando você entende que a raiva, cara, a raiva é muito bom. Porque a raiva é tipo assim, o meu limite foi ultrapassado. Quando você começa a olhar, porque assim, isso aí também tem que fazer uma outra live sobre isso, mas é a questão de você ser observador da sua vida, né? Quando você começa assim, cara, por que que eu tô com raiva? Meu, eu tô me sentindo muito desrespeitada, eu tô com muita raiva. Sim, eu me senti muito desrespeitada. Então, é isso também, é poder também, tipo assim, não julgar os seus sentimentos, também acolher as suas emoções, né? sim, a gente tem que aprender a ser justamente isso que tu falou, né? Se maternar, acolher as próprias emoções. E esse eu percebo que é um grande desafio das pessoas, assim, de maneira geral. Que elas tenham consciência que elas são dependentes emocionais ou não, né? Mas isso, gente, é isso. É você trabalhar a autoconfiança, o amor próprio e a autopercepção. Porque a autopercepção, ela vai te mostrar aonde que você tá precisando de um carinho, de se minar, de descansar. Às vezes vai ser comer aquele bolinho lá da tarde que tu tanto quer e fica evitando porque vive na dieta da vida, né? Mas é isso. Então, essas três bases, elas estão no livro. Eu fiz questão de colocar elas no livro, Caminhos da Alma, né? Já está disponível aqui na Suíça. A gente vai também reforçar isso durante o evento. Durante o evento vão ter exercícios. A Amanda também vai falar e vai usar lá as dinâmicas dela. Eu mal posso esperar já para ver o que é que ela está preparando. E a gente espera vocês esse sábado já, dia 5 de julho, a partir das 13 horas da tarde até as 17 horas. Vão ser 4 horas ali de sessão de terapia ali, intensa, mais dinâmica, com leveza também, né? A gente vai ter as outras palestrantes. E eu também hoje eu quero só frisar as nossas patrocinadoras. A gente tem a Sara Novaes com a Gringa Biju. A gente tem a Karen, que faz as pinturas aquarelas, e a gente tem a Lucirene Rocha, que é a minha contadora, que declara meus impostos, que cuida dos meus seguros aqui na Suíça, e elas também vão estar lá no nosso evento. Então é isso. Jean, bonjour, bonsoir. Tudo de bom. Tu fala boa noite pra tia. Tu vai Tu- dormir après. Depois, Eu filho. vou te Tá bom. devolver tua mãe, tá bom? Sim, tá bom. Tchau, 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 gente. Amanda. Obrigada por ter participado e obrigado a todo mundo que também assistiu ao vivo e que vai assistir do gravado também. E para quem puder vir dia 5 de julho, me inscreve no inbox que eu te passo todas as informações, tá bom? Tchau, gente!